nós temos aqui a ideia de potencial elétrico. Por que os pássaros geralmente não tomam choque em fios elétricos? Vocês provavelmente já devem ter feito essa pergunta aí. Mas aqui a gente tem um passarinho e uma cobra num fio de alta tensão, né? Aí a cobra aqui olha para o passarinho e já vê o almoço dela. Por que ele não está tomando choque? Porque o passarinho e a cobra estão num fio que tem o mesmo potencial. Então, se esse fio for um fio de 10 mil volts, por exemplo, elas vão estar sujeitas a 10 mil volts. Só que para haver movimentação de cargas no corpo da cobra e do passarinho, tem que haver uma diferença de potencial. Elas têm que estar sobre uma diferença de potencial. Aí o passarinho vê a cobra, o que ele faz? Ele só muda para outro fio. Quando a cobra tentar descer, ela vai tocar num fio e no outro. Se a cobra ela toca num fio e outro, ela está sobre uma diferença de potencial. O passarinho não, ele saiu de um potencial e foi para outro. Aqui tem uma energia, aqui já tem uma outra energia diferente. A cobra, por outro lado, aqui ela está numa energia e aqui uma energia diferente. Aí o potencial, pelo fato de ser diferente, vai fazer com que as cargas se movimentem por dentro do corpo dela. Então percebam aí que a cobra ela toma um choque. Então a resposta para essa pergunta é o seguinte: o choque acontece quando a corrente elétrica entra em um determinado local e sai por outro. Ou seja, fecha o ciclo da eletricidade. É o que está acontecendo aqui com a cobra. Ela fechou o ciclo da eletricidade. É preciso de algo chamado potencial elétrico entre dois pontos, ou diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Então, para que ocorra o choque, é preciso que haja DDP, diferença de potencial. E vamos falar aqui de potencial elétrico, galera. A principal diferença entre o que a gente estava estudando anteriormente, que é o campo, para o potencial, é que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ele está associada a uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, tem intensidade, direção e sentido. O potencial não, o potencial está associado à energia, né? A energia em que sentido? A energia é uma coisa muito abstrata na física que você não consegue visualizar. Por exemplo, energia eólica, que é a energia do vento, você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas você sabe que existe a manifestação dela através do movimento de pás, né, a pá do ventilador e tudo mais, que você consegue sentir a manifestação da energia eólica. Energia elétrica você não consegue ver, energia luminosa também não. Então, na energia que é o calor, você também não consegue ver. Então, todas essas manifestações de energia você não consegue visualizar, mas você vê as manifestações dela. E dentro da eletricidade você tem as manifestações da energia potencial. Então a gente vai chamar de energia potencial elétrica energia associada à partícula em virtude da sua localização. Eu vou fazer uma analogia aqui com o campo gravitacional, porque se você pegar um objeto no campo gravitacional, ele tem uma energia que a gente chama de energia potencial associada à gravidade, né? Tanto é que se você cortar esse fio aqui, esse objeto ele cai e essa energia potencial vira energia cinética. A energia de potencial acaba virando, traduzindo aqui, velocidade, né? Então você tem essa movimentação porque no campo gravitacional da Terra você tem energia potencial. A mesma coisa é válida para a energia elétrica, né? Você tem uma carga dentro de um campo aqui, campo elétrico. Esse campo elétrico vai produzir uma energia nesse ponto e essa energia vai fazer com que essa carga ou se movimente para dentro ou para fora do campo. Nesse caso aqui da carga positiva é uma carga positiva ou uma carga negativa, no caso aqui é um menos, né? Tem um menos bem fraquinho aqui. Essa carga positiva vai se direcionar para o centro dessa carga aqui, né? Porque ela tem energia potencial que vai se transformar em energia cinética. A mesma coisa é fazer uma analogia com uma mola. Se você pegar a mola e empurrar, né, você precisa realizar trabalho para que essa mola fique comprimida. Tanto é que você sente a ação de uma força aqui no sentido contrário. A mesma coisa vai acontecer quando você tenta aproximar uma carga positiva de um objeto carregado positivamente. Você vai fazer força para que ele se movimente aqui. Você vai realizar trabalho para que essa carga se movimente nesse campo aí. Então, quando você pensar em potencial, você vai pensar em questão de energia. Tá? Então, você vai pensar na energia que cada carga possui em relação à sua localização no espaço. A gente vai representar o potencial pela letra V. Aqui, como você pode observar aqui na equação, você tem uma carga no espaço e a essa carga você tem associada a uma energia.
E da relação entre a energia e a carga, você tem o potencial naquele ponto. Para cada ponto você vai ter essa energia aí. Então, V é o potencial elétrico, EP é a energia potencial elétrica, você não consegue enxergar, mas ela está presente ali, que é o valor da carga. E como a energia potencial ela é dada em joules e a carga é dada em volts, joules sobre coulombs, que é a medida do sistema internacional, vai nos dar a voltagem, que a gente chama de volt. Né? Então a gente define o potencial como uma grandeza escalar, que avalia em cada ponto do espaço, sujeito a um campo elétrico, quanta energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga. Essa aí é a definição de potencial elétrico. Vocês podem tirar o print dessa tela, caso vocês queiram. Então, como o potencial elétrico está associado à energia por cada unidade de carga, quando você pega uma pilha, lá está escrito assim, 1,5 volts. O que significa o volts? Significa a energia que essa pilha vai dar para cada carga. Então, essa pilha aqui ela dá 1,5 joules de energia para cada um coulomb de carga que vai atravessar o circuito. Quando você pegar essa pilha e colocar no controle remoto, ela vai dar 1,5 joule de energia para cada carga se movimentar dentro do seu controle remoto. Para brinquedo, para qualquer coisa que você coloque essa pilha aqui para funcionar. Então, a gente chama, para pilha, existem dois termos que a gente pode dizer para ela. A gente pode dizer que ela tem potencial elétrico, ou a gente pode dizer que ela tem voltagem, que a voltagem dela é de 1,5 volts, né? Ou que o potencial elétrico dela é de 1,5 volts. São mais populares aí e são bem empregados, também chamado de DDP na física, né? Que é diferença de potencial. Embora a ideia de campo elétrico e potencial sejam relacionadas, elas representam conceitos diferentes. Como é que você define esses conceitos? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que para diferenciar uma da outra, você tem que lembrar que o campo é uma grandeza vetorial e está associada ao quê? À força elétrica. O campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial e está associada, tá? Certinho? Então, campo elétrico é uma grandeza vetorial que está associado à força elétrica, tá? Então, campo elétrico é isso aí. É uma grandeza, é um vetor. O que é um vetor? Tem intensidade, tem direção e tem sentido. Já o potencial elétrico, quando você pensar nele, você tem que pensar em termos de energia. Então, o potencial elétrico, representado aqui pela letra V, sem a setinha, é porque ela é uma grandeza escalar. Então, eis aí a principal diferença entre uma e outra. Uma é vetorial, uma é uma grandeza vetorial, aqui, e a outra é uma grandeza escalar. Essa é a principal diferença entre elas. Continuando aqui. E o potencial elétrico está associado à energia. Certinho? Então, enquanto o campo elétrico está associado à força, da mesma forma o campo elétrico está associado à energia. Trabalho sendo realizado para movimentação. A energia potencial, a gente vai determinar a energia potencial elétrica de uma carga colocada no ponto P, cujo o potencial é de 2,10 na quarta volt. Então, potencial, anote aqui, 2,10 a quarta volt. E o valor da carga aqui é de menos 6 microcoulomb. Anote aqui o valor da carga, menos 6 microcoulomb. E aí a gente tem que lembrar da definição que o potencial ele é a energia por unidade de carga. E para resolver essa questão eu vou só rearrumar essa equação, porque a ideia é calcular a energia potencial. Eu vou escrever ela dessa forma aqui. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que eu só fiz pegar essa carga e jogar para o lado esquerdo. Ela está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então vai ficar aqui Q vezes V, que é a energia potencial. É o que está escrito dentro da nuvem. Q vezes V é a energia potencial aqui. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que essa equação aqui ela pode estar relacionada também ao trabalho. Como assim, prof? Vamos supor que você tem uma carga num ponto, numa determinada região,
e você precisa movimentar ela para um outro lado. Para ela se movimentar de um ponto A para o ponto B de forma espontânea, é necessário que exista uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial justamente é causada pela realização de trabalho do ponto A para o ponto B. Tá? Então, essa carga, a gente realiza trabalho aqui sobre ela, ela se movimenta aqui dentro desse campo. Tá? Então, posso entender essa energia também como uma realização de trabalho de ponto A ao ponto B de uma carga, e como aqui eu tenho um potencial A e aqui um potencial B, isso aqui é a minha diferença de potencial, que eu chamo de diferença de potencial, tá? Eu posso escrever ou assim, ou eu posso escrever assim. Potencial A menos o potencial B. Posso escrever assim também. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque elas podem aparecer assim também. Essa equação de cima, que está dentro da nuvem, pode aparecer dessa forma. É só você entender o seguinte, que a energia potencial associada à carga em um determinado potencial, ou você pode entender que essa carga ela realiza trabalho, essa carga aqui realiza trabalho, mas é preciso que haja uma diferença de potencial. Certinho? Bora então resolver o nosso problema, que é a ideia aqui é fazer o cálculo da energia. Né? Vamos lá. A gente vai pegar esses valores e fazer a substituição aqui. Ó. Vamos lá. Energia potencial, ela vai ser a carga, no caso aqui nossa carga é de 6 microcoulomb, ele já vai escrever isso aqui, ó, menos 6, 10 a menos 6 coulomb. Tá? Ele já vai transformar direto, porque o micro é 10 a menos 6. Vai ficar menos 6, 10 a menos 6, multiplicado, olha a equação aqui em cima dentro da nuvem, manda você multiplicar por V. O V, no nosso caso aqui, é 2, 10 a quarta, então vai ficar 2, 10 a quarta. Só para ficar organizado, a gente vai colocar aqui ó, o menos 6 do lado do 2 e vai colocar o 10 a menos 6 do lado do 10 a quarta, só para ficar organizado a conta na hora de você calcular. Ah, só porque você não multiplica direto? É porque na minha memória isso aqui está claro, mas na mente de muitas pessoas pode não estar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o 6 pelo 2 e vou multiplicar o 10 a menos 6 com 10 a quarta. Aqui. Por isso que eu escrevi assim. Então a energia potencial vai ser menos 6 vezes 2 dá 12. 10 a menos 6 com 10 a quarta, você vai repetir a base, vai subtrair os expoentes, conservar o sinal do maior. Menos 6 com 4 vai dar menos 2. Você já vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar, ele vai ver esse 10 a menos 2 aqui, ele vai fazer sumir esse 10 a menos 2. Ele vai fazer a vírgula andar duas vezes para cá, vai acrescentar mais duas unidades aqui e vai ter o seguinte, ó, que a energia potencial vai ser menos 0,12 Joule. Vamos lá, questão número 3. Questão número 3 diz aí o seguinte. Uma partícula de carga que... Ó, vamos logo anotando os valores. Ó, você anota o valor da carga, 2 10 a menos 7 coulomb, se desloca do ponto A ao ponto B. Lembra lá que a gente falou ainda agora? Ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Para ela sair do ponto A e para o ponto B, obviamente que ela está realizando trabalho dentro de uma diferença de potencial. Você tem um potencial aqui, você tem um potencial diferente. Devido à diferença de potencial, ela se movimenta, ela realiza trabalho aqui dentro. Você já tem que lembrar logo do que, ó, né? Tem que lembrar logo disso aqui. Então vamos lá, continuando lendo a questão. Uma partícula de carga 2, 10 a menos 7 coulomb se desloca do ponto A ao ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 10 a menos 3. Então anote aqui que o trabalho para a carga sair do ponto A e para o ponto B, 4 10 a menos 3 Joule. Está tudo na unidade padrão, não precisa transformar nada aqui. A diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos é considerado válido. Então ele quer saber a diferença de potencial VA menos VB, que é a mesma coisa disso aqui. Ó. Tá? Ele quer saber quanto é que vale essa diferença de potencial. Então eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui ó, que a diferença de potencial do ponto A até o ponto B vai ser o trabalho realizado por essa carga dividido por ela. Tá? Vamos lá. O trabalho aqui em cima vai ser de 4 10 a terceira, negativo. E a carga aqui embaixo vai ser de 2 10 a menos 7.
O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar esse 10 a menos 7 e vou jogar lá para cima, ele vai passar positivo. Então nós vamos ter 4, 10 a menos 3, o 10 a menos 7 que foi lá para cima ficou positivo, e aqui embaixo sobrou 2. E percebam que você pode dividir o 4 por 2, 2 por 4 dá 2, e esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 7, você vai repetir e subtrair. Menos 3 com 7 vai dar 4, né? 4 positivo, volt. Então essa aí vai ser a diferença de potencial UAB. Ou você pode escrever que a diferença de potencial é 2, são 4 zeros aqui porque é 10 a quarta, volts. Certinho? Você poderia responder essa questão dessa forma aí. Tudo certo? Eu vou deixar para vocês se divertirem a questão número 4. Ó, tentem fazer sozinhos. E para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês mais 2 equações. Eras, prof, mais 2, mais 2. Lembra que eu falei para vocês da teoria que se você pegar uma carga e colocar no espaço, e a esse espaço tem associado ao potencial criado por uma outra, uma carga Qzão, né? Então essa carga aqui está provocando um campo elétrico nessa região, e esse campo elétrico dá para essa carga um potencial. Tá? E a esse potencial nós temos associado a uma energia. Então, dependendo da distância que uma carga tiver da outra, você vai ter uma energia para cada ponto do espaço. Então, anotem aí que aí você tem uma outra equação, que é a equação da energia potencial para duas cargas próximas uma da outra, que vai depender da distância entre elas. Também a gente pode considerar que a carga ela cria num determinado ponto um potencial. E a gente vai dizer que esse potencial ele é o que faz a carga se movimentar. E dependendo da distância que a carga tiver desse ponto, você vai ter um potencial para aquele ponto. Então, cada ponto do espaço vai ter um valor diferente. Vamos ler aqui. Consideremos uma carga elétrica pontiforme fixa em um ponto P do espaço, ao redor dela, e a uma distância D. A equação acima determina o potencial elétrico em qualquer ponto. Ó, você tem uma carga aqui, essa carga Qzão, e ela vai criar vários potenciais em pontos diferentes aqui. Então, para cada ponto desse, dependendo da distância que está esse ponto, você vai ter um potencial. Aqui é o potencial 1, potencial 2, potencial 3 e etc. Tá? Você pode calcular cada potencial utilizando essa relação daqui. Agora você pode pensar o seguinte, profs, beleza, você tem uma carga, mas se você tiver mais de uma carga, vamos supor que você tenha, vamos supor que você tenha o seguinte, você tenha uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3 e etc. Várias cargas. Aí você quer determinar um potencial nessa região aqui. O que você vai fazer para determinar esse potencial nessa região? Vamos ver, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai calcular o potencial, você vai ver qual é a distância que essa carga Q1 está desse ponto, aí você vai calcular o potencial 1, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai calcular o potencial 2, vai calcular o potencial 3. E aí você vai somar todos eles. A soma dos potenciais, potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3, se tivesse mais carga você continuaria somando, é a soma dos potenciais de todas essas cargas que vão gerar nesse ponto. Então, quando temos várias cargas, vários campos elétricos agindo em uma região, potencial elétrico no ponto P, é a soma algébrica. Basta você somar os potenciais originados por cada carga. Bem, eu vou deixar também um exercício para você, esse aqui eu não vou resolver por conta do tempo. Você tem um condutor esférico de 20 centímetros, e a uma determinada distância dele você tem um objeto que está a 8 centímetros. Então você vai justamente utilizar a equação aqui do potencial para determinar o potencial elétrico no ponto P. Então vou deixar essa aqui para vocês resolverem sozinhos aí essa questão, tá bom? Gente, olhem aqui essa carga. Essa carga positiva, ela está criando um campo, lembra que é sempre para fora. Se fosse negativo, seria para dentro. Mas o que eu quero que vocês observem é que ao redor desse campo elétrico existe uma superfície, que a gente chama de superfície equipotencial. Por que chama de superfície equipotencial? Porque
todos os pontos dessa superfície, elas estão sujeitas à mesma tensão. Então, vamos supor que esse ponto cria 3 volts nessa região aqui, ó. Então, qualquer ponto que você colocar uma carga aqui, ela vai estar sujeita a 3 volts. Vamos supor que nessa região aqui, ó, mais externa, seja uma região onde a tensão seja de 1 volt. Então, qualquer carga que você colocar aqui, ela vai estar sujeita a 1 volt. E o potencial ele só vai mudar na direção do sentido do campo. Então, se você estiver subindo aqui, ó, o potencial vai diminuindo. Se você estiver voltando, o potencial está aumentando. Tá? Então, nessas superfícies, que a gente chama de superfície equipotencial, o potencial não muda. Por isso que o nome é superfície equipotencial, que significa equi igual potencial. Significa que os potenciais são iguais se você seguir essa trajetória aqui. E se você observar essas outras duas cargas, elas criam um campo elétrico, que é saindo da positiva e entrando na negativa, mas as superfícies equipotenciais delas, olha como é que elas estão. Tá? Elas são circulares também, só que chega um momento em que ela se torna uma reta. E nessa reta aqui, a tensão é a mesma, o potencial é o mesmo para todo mundo. A energia para a carga aqui, ela é a mesma. Deixa eu sair daqui. Finalizar. Seja um condutor elétrico carregado positivamente VA, VB e VC, os potenciais no ponto A, B e C. Então, o que a gente pode afirmar? Vamos aqui para a imagem. A gente tem um condutor. Lembra lá da teoria do campo elétrico? O campo elétrico aqui fora ele está presente, mas aqui do lado de dentro não tem campo elétrico. O campo elétrico é zero. E se não tem campo elétrico, traduzindo, não tem força. Uma carga aqui dentro, ela não tem força para se movimentar porque não existe campo elétrico. Mas eu posso dizer que a energia que está aqui dentro ela é constante, ela é a mesma. Tá? Então, 3 volts, se for aqui, vamos supor, 1 volt, tem que ser 1 volt em todos os pontos do espaço. Porque se houver diferença de potencial, lembra que a diferença de potencial gera um trabalho, e esse trabalho vai fazer a carga se movimentar aqui dentro. Então, o potencial ele tem que ser igual aqui para todos os pontos do espaço. Tá? Então, de novo, campo elétrico não tem, aí não vai ter força, mas a energia que está aqui dentro ela é a mesma, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Certinho? E aí, como a energia no ponto A é igual à energia do ponto B, e aqui fora da esfera, conforme você se afasta, o campo vai ficando mais fraco, eu posso dizer que o potencial do ponto C ele é menor do que os potenciais do ponto A e do ponto B. E como o potencial do ponto A é igual ao do ponto B, eu posso dizer aqui que a alternativa correta é a letra B. Os potenciais do ponto A e ponto B são iguais, mas são menores que os potenciais do ponto C.